Até onde vai essa necessidade de ter produto X, produto Y? Eu te falo, a necessidade não existe. Colecionar é uma jornada, o de surpresas não estraga. Você gasta sua grana nos carrinhos que mais ama, nos bonecos dos gibis. Mas é isso, gente. A gente gosta, a gente trabalha pra isso. É como algumas pessoas falam, né? Pra isso. Tu trabalha pra isso? Não, é a brincadeira, é o meme. É assim, algumas pessoas falam, né? Pô, podia estar matando, roubando, me prostituindo, mas eu tô aqui comprando Hot Wheels. Então, né? Podia estar fumando, podia estar bebendo. Dá tempo ainda, pô. Não, pô, tô velho já. Quando eu comecei a colecionar, eu não tinha referência do que era modelo caro, modelo barato. Eu simplesmente comprava. Comprava porque eu achava aquela peça bonita. Os carros clássicos, os muscles, eu sempre gostei, certo? Os modelos temáticos é algo que te atrai por conta de um filme que você assiste, um desenho. Então se torna satisfatório ter aquele item para você mexer, olhar e reativar algumas lembranças, né, que você fez quando era criança ou mais jovem. Mas a proporção que isso tomou, né, em que momento que, poxa, um modelo X que eu simplesmente achava bonito, que estilo, ele passou a valer, sei lá, R$200, 40, 60, 70, eu não sei o valor que vai ser atribuído em determinada peça. Mas, por exemplo, posso pegar? A gente tem hoje esse carrinho aqui. Quem lembra, né? Quem conhece, quem lembra desse Fusquinha aqui? Logo o nosso Fusquinha tão amado, né? Quem imaginou que uma peça como essa chegaria a valores tão altos, né? E por quantas vezes eu não passei por ele numa gôndola, não esse modelo aqui em específico, um modelo um pouco mais básico, né? E deixei de comprá-lo porque eu imaginei, não é o momento, não é agora. E passou, né? E hoje a gente conta com essa ferramenta que é a internet para poder encontrá-lo, mas em alguns momentos a gente não está disposto a pagar o que eles pedem, né? Quando a gente fala de valores, o valor que é atrelado, que é colocado em certas peças, vai muito, às vezes, da forma que aquele colecionador ou aquela pessoa conseguiu a peça, né, quando ele coloca na internet. Aqui na nossa cidade, a gente tem em torno aí de 300 mil habitantes. Mas você sai da sua casa e se direciona até o final da cidade. Você gasta 7 minutos. Aí chegando lá você encontra uma miniatura que é desejada, cobiçada por colecionadores que moram em outra região. Às vezes aquele cara que saiu de lá, que foi atrás dessa miniatura que você encontrou aqui, o cara gastou 1 hora para poder chegar até a loja. Então ele atribui tudo isso ao valor que ele for vender. Né? Eu vejo isso também, né? Porque, querendo ou não, de uma peça que sai aqui pra gente a 17, 20 reais, e de repente lá fora o cara passa ela a 50 reais, então tem atrelado, colocado todos esses detalhes, né? O cara foi de metrô, foi de ônibus, gastou combustível, tal. Aí ele acaba colocando um precinho acima. Então quando a gente for comprar, a gente tem que lembrar de tudo isso, né? O Facebook hoje tem rifa, tem formato de rifa, tem leilão. Mas eu vejo muita gente falando sobre riscos de golpe também, né? Existe, é por isso que hoje quando você for comprar uma peça, né, em Facebook, você já pergunta ao cara lá, ao vendedor, se ele faz a plataforma Mercado Livre, ou LX. Pois é, eu percebo em alguns grupos que tem muita gente que já anuncia dizendo que não vai fazer, porque se ele fala e alega que se ele colocar pelo Mercado Livre fica caro e ninguém quer comprar. Eu acho que não. Mas será que se ele... uma coisa que já aconteceu comigo. Talvez seja uma pessoa leiga que não sabe usar a ferramenta e deixa passar, ou seja golpe mesmo. Não sei. Mas já aconteceu comigo o seguinte. Num grupo de Facebook, eu comprei determinada miniatura, paguei, sem ser plataforma, né? Paguei diretamente, depositando na conta do cidadão, e ele enviou, porém o correio extraviou a encomenda. Já aconteceu comigo. Tudo bem. Ele, apesar de ser uma pessoa honesta, eu tive trabalho, eu tive que insistir bastante, eu percebi que ele ficou incomodado, ele enrolou o quanto pôde para resolver a situação, que seria me devolver o dinheiro. Sim. Como eu percebi que aparentemente ele não estava muito disposto a fazer isso, eu fui no catálogo dele, que ele tinha postado antes,
e falei, então me manda essa outra miniatura aqui. E aí, aparentemente, bastante contrariado, até entendo que ele tenha ficado contrariado, só que eu também entendo que não é minha culpa, e por mais que não seja a culpa dele, mas eu acho que é o risco de quem se dispõe a vender, é o risco do negócio dele. Então esse tipo de situação desestimula. E eu a partir disso, eu evito ao máximo assim, fazer esse tipo de compra onde não tem a plataforma como garantia. Certo. Acho que com todo mundo já aconteceu de você se interessar por um produto, mas falando de miniatura, eu já algumas vezes já levei calote, né, mais de uma vez. Mas, por exemplo, teve a última vez que eu fiz isso, o que aconteceu? O cara tinha a miniatura, entrei em contato com ele pelo Facebook, ele me pediu um valor, foi um valor acho que de R$40, fiz a transferência para ele. Porém, ele ficou de me enviar esse carro fora da cartela e como carta registrada. Porque até então esse produto viria com um valorzinho mais baixo, né? Viria como carta registrada e tal. E assim, ele diz que tentou uma, tentou duas, tentou três, e na terceira vez, no correio mesmo, surpreendentemente, ele entrou em contato comigo, me ligou e falou assim, manda teu Pix que eu vou devolver teu valor. Então aconteceu. Também já aconteceu de eu comprar o produto, o cara enviar e não chegar nada. Ou o cara enviar e chegar um envelope vazio. Então a gente está sujeito. Eu indico sempre a comprar por plataforma. Talvez eu nunca te contei por falta de... Sei lá, a gente nunca tocou no assunto. Por vergonha, né? Pode ser também, né? Que todo dia sai de casa um esperto. Todo dia sai de casa, e como o outro não um grande colega nosso fala, né? O esperto e sai o que, Fernando? Trouxa. Quando eles se encontram. Sai negócio. Quem tem interesse em comprar é interessante que pesquise muito, veja se realmente a marca tem importância para ele, porque hoje a gente conta com diversas marcas no mercado, valores altos, valores baixos, talvez pessoas se desfazendo de um item que você queira muito, e talvez esse querer muito te force, né, te dê assim um espaço para você cometer uma tolice. Pelo AliExpress, dá para comprar miniatura também? Dá, sim, com certeza. Mesmo com todo esse processo de taxação, valores aumentando, recentemente a gente teve aí um aumento em alguns estados. O Pará, que é o que a gente mora, permaneceu com 17%, mas alguns outros entraram para 20%, né? 20%? É isso mesmo. E você consegue comprar tranquilamente. O AliExpress, ele não é um vilão, como muita gente imagina. Ele ajuda muito. Para mim, dentro da minha coleção, ele me ajudou bastante. Peças com bons valores, peças originais. O AliExpress é como se fosse um mercado livre. Você tem que saber filtrar o vendedor e o produto. Tu já conseguiste organizar, expor, tu colocas onde? Tem um canto da tua casa onde tu deixa exposto, deixa à vista. Como é que tu tá lidando com essa questão da organização e da apresentação da coleção? E tu costuma levar pessoas na tua casa para ver essas coleções? Ou é uma contemplação muito particular pessoal, tua? Né? É muito meio individual? Como é que tá Fernando, essa parte? Quando você inicia, que são poucas peças, a exposição ela é mais fácil. Mas com o passar do tempo, as peças vão chegando e a quantidade vai ficando descontrolada às vezes. Mas assim, hoje eu tenho alguns expositores, conto com essa exposição neles, tenho pouco espaço. Eu acho que a questão de espaço é sofrido para todo mundo que coleciona. Mas o que eu procurei fazer? Existe sempre uma peça ou outra que te chama mais atenção. Então eu acabo deixando essas peças visíveis, né? São as peças que eu já tirei da cartela, são as peças que estão no expositor, e sim, eu tenho um expositor com tampa de acrílico, porque isso transforma e deixa o trabalho mais simples, né, no momento de limpeza. Então hoje o espaço que eu utilizo é um espaço visível à altura dos olhos. Então eu peguei aquele cantinho, coloquei lá algumas prateleiras, eu devo ter em torno ali de umas 200 peças na parede, mas ainda não está da forma que eu quero.
eu ainda tenho em mente um móvel elaborado, alguma coisa que eu consiga ou comprar pronto ou mandar fazer, mas ainda não consegui, porque tem sempre alguma miniatura que você acaba comprando e gastando e você vai deixando esse sonho do móvel de lado. E é o que eu sempre falo para os meninos: olha, gente, vamos investir também nesse layout visual, porque é algo que vale a pena, é algo que fica bacana, é algo que te deixa satisfeito, certo? Tenho muitas peças guardadas ainda. O ambiente, a casa da gente é algo muito, muito sério, né? Então eu aprendi a não levar todo mundo, a não demonstrar aquilo para todo mundo. Algumas pessoas sabem que eu coleciono, mas nem todas foram lá em casa ver. Porque é o nosso lar, né? É um ambiente muito pessoal. Então você tem que ter intimidade, né? Sim, você tem que ter muito cuidado com isso, né? Assim, tem relatos de pessoas que, não sei, às vezes deixa cair, às vezes fala alguma coisa que te desagrade, não sei. Hoje eu procuro ser um pouco mais reservado. Então, essa parte da minha coleção é mais restrita aos meus amigos mesmo, que eu fiz no colecionismo, ou amigos de outras datas, amigos de outros momentos. Outras circunstâncias, outros contextos. Fala sobre esse grupo. Hoje, nesse nosso grupo, Fernando, a gente conta com participação de pessoas de Marabá, pessoas de Belém, pessoas de Xinguara, Trinta, Canaã, pessoas de cidades próximas, né? É uma forma da gente se ajudar, é uma forma da gente fazer com que todo mundo participe. Então tu avalias que esse grupo hoje ele atende o propósito? Ele cumpre em parte, sim, a finalidade dele? Em parte sim, como toda grande família, eu falo família do colecionismo, tem aquelas pessoas mais difíceis de se lidar, tem umas pessoas mais fáceis, tem só os que olham e não falam nada, né? Às vezes tem uma intriga, uma briga ou outra, mas como eu falei, a gente coloca um filtro ali, sabe com quem conversar e acaba tentando ajudar. Como é que a tua família reage, assim, ou interage com essa tua paixão pelas coleções, pelas miniaturas e pelos bonecos? Hoje a gente está falando mais sobre miniaturas, né, sobre carrinhos. Como é que é? Eles apoiam, ou eles não apoiam, ou eles não se metem? De que forma que eles se relacionam com isso também? É engraçado, né? A gente sempre pergunta como que anda, né? A esposa sabe, a esposa não sabe. A minha esposa, quando nós nos conhecemos, eu sempre demonstrei o interesse por filmes, desenhos e o colecionismo também, né? Namorando e já casados, eu vi a possibilidade de ter algumas peças, né? No tempo que eu trabalhei em uma loja, então eu via aquilo com muita frequência e eu acabava comprando uma peça ou outra em todo final de mês. Então ela já se familiarizou muito rápido com isso. Ela apoia, ela brinca comigo, ela incentiva, ela corre lá, vai lá, já foi. Às vezes eu falo, pô, eu queria passar aqui para ver X produto. Ela, não, entra aí, vamos lá e tudo. Então assim, não existe resistência pelo lado dela. Lógico que você também precisa respeitar, né, toda uma história. E também é uma construção, né? É uma construção. É o dia a dia, é você demonstrar que você gosta. Minha filha mais velha tem 14 anos, eu tenho um rapazinho de 6 anos também. E é exatamente isso, é a construção. Certo? Muitas pessoas que já me conhecem e veem o comportamento dele sempre perguntam, né? Poxa, teu menino não mexe nisso, teu menino não pega naquilo. Ah, tu deve brigar, tu deve... Não. Você apresentar aquilo para ele, deixar ele confortável, certo? E falando de Hot Wheels, todas as vezes que eu compro um carrinho para mim, eu compro um para ele. Dificuldade zero em relação à família com a tua coleção? Tranquilo, tranquilo. Eu ainda continuo ganhando muita coisa em rifa. Tu te imaginas como, daqui a um tempo, em relação à coleção, por exemplo, tu te imaginas velhinho, cabeça branca, e ainda assim, buscando essas miniaturas,
com conhecidos, com contatos ou nas lojas? Ou tu acha que no futuro próximo, ou não tão próximo, em algum momento tu vai dizer assim, não, para mim chega, já deu, já tenho o que eu queria muito, já está tudo certo, e agora eu vou deixar essa brincadeira para quem vem depois? Certo. Fernando, é difícil responder, difícil, porque eu, né, não me projetei, né, tanto à frente assim, tão ao futuro. Mas eu espero, com o passar do tempo, com o passar dos dias, conseguir as peças que eu ainda almejo, ainda que eu desejo. E eu espero construir, né, tudo isso junto ao meu filho também. Eu imagino eu fazendo uma caçada junto a ele, assim, buscando. Ele, papai, saiu o modelo tal. Eu falei, opa, vamos atrás, entendeu? Porque todos os dias você precisa ser motivado, você precisa ter um interesse, você precisa estar ali naquela dinâmica gostosa que é caçar, que é garimpar. Mas eu acho que sim, eu acho que a coleção não tem fim. Eu acho que, não sei, eu acho que não me vejo chegando a peça X e encerrando ela, não. Eu acho que eu vou continuar garimpando na caçada. Às vezes a gente gosta tanto de determinado tema ou um certo item, no meu caso, como eu sou muito fã de Volta para o Futuro, eu tenho várias versões do DeLorean, sendo o DeLorean Máquina do Tempo ou o DeLorean original mesmo. Eu acabo caindo na tentação de pegar várias versões desse mesmo carro, de vários fabricantes, de escalas diferentes, às vezes o mesmo modelo em versões diferentes, mas do mesmo fabricante. E é difícil resistir a isso, mas um momento recente que eu percebi foi em relação ao Superman da McFarlane, que foi anunciado recentemente, um Superman com um visual super clássico, com um tom de azul bem claro, e o visual dos quadrinhos, eu acho que eles chamam de Era de Prata. Quando eu vi o primeiro anúncio, a primeira imagem desse boneco, eu falei, já quero, quando eu tiver a primeira oportunidade eu vou encomendar. E aí passaram algumas semanas, e quando eu tive efetivamente a oportunidade de encomendar esse boneco, sim, eu vi o preço, salgado, né, porque estamos no Brasil, porque se fosse bem mais baratinho, com certeza eu teria pegado. Mas, considerando o preço dele, que é um boneco 7 polegadas da McFarlane hoje no Brasil, eu pensei, será que eu preciso de mais um Superman na minha coleção? Olhei para minha prateleira ali, vi que eu tenho representações clássicas muito boas, que são muito bem feitas, e que esse Superman, também clássico da McFarlane, não traria muita novidade para esse grupo de Superman que já está ali. E eu pensei, poxa, já que eu estou achando o preço um pouquinho salgado, que tal eu segurar esse valor para gastar numa outra peça que venha depois, da qual eu não tenha tantos assim, ou que eu ainda não tenha. E foi um momento assim que eu me senti até orgulhoso de mim mesmo. Olha só, resisti à tentação, me senti até um pouco mais maduro. Olha aí, vou deixar passar esse Superman que eu queria. Porque eu já tenho Superman pra caramba na coleção. Aí como é que, se tu tens algum episódio parecido com esse, tu também costuma pegar um pouco de miniaturas ou bonecos nesse sentido do mais do mesmo? Porque a gente sabe que pra gente nunca é o mesmo. Nunca, por mais que a esposa diga que é igualzinho o outro, exatamente, a gente sabe que não é. Exatamente. Mas a gente entende também quando a pessoa que está de fora classifica como mais do mesmo. Sim. Fernando, eu acredito que é normal para todos nós que colecionamos, ou carrinhos, ou bonecos, seja o que for, repetir um item mais de uma vez, né? Acontece na Hot Wheels, tem categorias, existem modelos que se tornaram populares no meio dos colecionadores, né? Falando de carrinho. Por exemplo, a Silverada. A Silverada tem ela rosa, vermelha, azul, pneu branco, pneu, enfim. Batmóvel também tem todas as cores, né? Nossa, Batmóvel. Muitas cores. Demais, Fernando. Sei lá, acho que ano retrasado saiu um modelo específico em umas 6 cores diferentes. Verde, roxo
E eu fui pegando todas elas. Só que realmente chega um momento assim que você olha e fala, poxa, cara, poxa, pra que tudo isso, né? E falando-se do modelo, do mesmo modelo, eu já cheguei assim a parar e imaginar que aquele valor poderia ser aplicado em um modelo diferente, mas da mesma linha. Eu tenho também vários Batmans lá, né, que são de filmes diferentes, de atores diferentes, de animes ou animações ou desenhos diferentes, né, e cada um tem o seu significado, né? Tem o que foi do ator que eu mais gostei, tem o que foi do ator que eu menos gostei, mas eu tenho essa representação. Bom, pessoal, muito obrigado para quem ficou até aqui. E obrigado, Wesley, pela participação. Eu que agradeço, Fernando. Eu que agradeço, tamo junto. Deixa aí um comentário, né? Deixa uma sugestão de algum tema que a gente possa vir falar no próximo vídeo. Manda aí, deixa seu like, faça parte dessa nossa nova jornada. Tá? Você é muito bem-vindo aqui, tá? É like. Se eu quisesse carro de Fórmula 1, eu já tinha comprado de outras marcas, outras escalas. É algo que a gente conversa muito Porque até. eu tenho a bala na agulha. Na próxima edição, no próximo vídeo, a altura da cadeira dele vai estar ajustada para não ficar parecendo que ele é tão mais baixo do que eu, que na verdade não é.